Bem-vindos de volta, amigos. Hoje estamos nas montanhas, lavando melões gigantes de inverno no rio gelado. Não é apenas limpeza, é uma tradição passada, preparando a fruta para ser enlatada e compartilhada em noites de inverno longas. Se você gosta de compartilhar esses momentos tranquilos em família, não se esqueça de se inscrever. Há muitas mais histórias e sabores esperando por você aqui. Nestas montanhas, lavar melões no rio é mais do que uma tarefa, é um ritual. A água gelada mantém-nos firmes e frescos, tal como as famílias têm feito há gerações. Há muito tempo, quando não havia torneiras nem pias, o rio era o único lugar para limpar a colheita. Crianças se divertiam por perto, enquanto os mais velhos esfregavam cada melão, transformando o trabalho em memória. Mesmo hoje, as famílias mantêm viva essa tradição. Ela os conecta aos seus antepassados e lembra que comida nunca é apenas comida. É história fluindo em cada ato. Enquanto minha esposa descasca os melões com cuidado, aqui está um pequeno segredo. Em muitas culturas, os melões eram vistos como uma fruta de luxo, reservada apenas para mesas reais. Sabia que algumas variedades podem crescer mais de 15 quilos? As famílias costumavam compartilhar apenas um melão durante as reuniões de verão,
fatiando em inúmeros pedaços para todos. Melões não são apenas doces, eles também são cheios de água. Em climas quentes, eram valorizados como uma forma natural de se manter hidratado sob o sol escaldante. E aqui vai um pensamento para vocês, amigos. Como preferem a vossa melancia, fresca e suculenta, ou preservada para o inverno, como fazemos por aqui? Se você gostaria de ver mais dos nossos momentos em família nos bastidores, venha se juntar a nós no Instagram. Compartilhamos a vida diária, pequenas tradições e, é claro, mais histórias sobre comida. Enquanto eu teço cestas pequenas com as cascas de melão, minha esposa está ocupada com os potes. Ela cuidadosamente escorre a água dos melões fatiados. Este processo remove o excesso de umidade, então, quando o xarope é adicionado, o sabor permanece rico e os pedaços mantêm sua textura perfeita durante os meses de inverno. Agora é a vez da melancia.
Sabia que os primeiros registros de melancias vêm do Antigo Egito? Até eram colocadas nas tumbas dos faraós, como presente para a vida após a morte. As melancias são principalmente água, mais de 90%. Por isso, em muitos países quentes, eram valorizadas como uma bebida natural, refrescando famílias inteiras sob o sol de verão. Digam-me, amigos, como é que preferem desfrutar de melancia? Fresca num dia de verão ou transformada numa doce compota para abrir no meio do inverno? Entretanto, minha esposa terminou de cortar o melão em pequenos pedaços e está enxaguando-os através de uma peneira. Lavando as peças dessa forma, você remove o açúcar extra e suaviza a textura. Então, quando são enlatadas, o sabor permanece vibrante e fresco, assim como o verão em um pote. Se você adora acompanhar as tradições da nossa família e as pequenas aventuras na cozinha, não se esqueça de se inscrever.
Agora é hora do chá. Sentamo-nos e deixamos a brisa da montanha encher o ar. São momentos como estes que tornam todo o trabalho árduo, suave e valioso. Num verão, quando eu era criança, minha avó preparou uma enorme panela de chá de ervas e a vila inteira veio. Cada gole carregava risadas e pequenos segredos do dia. Amigos, qual é a sua maneira favorita de desfrutar de chá com a família? Você tem um pequeno ritual que faz os momentos comuns parecerem mágicos? Estou a recolher estas pequenas pedras daqui da redondeza. São perfeitas para dar um ar natural e rústico. Mais tarde, vou usar estas pedras para decorar os canteiros de flores. Se está a gostar desta jornada conosco, não se esqueça de subscrever. Mais receitas de família e momentos acolhedores estão a caminho. Fique conosco. Minha esposa está cortando o melão em pedaços perfeitos. Esta parte sempre me lembra da nossa cozinha familiar, cheia de amor e pequenos rituais. Aqui está como gosto de decorar os canteiros de flores, colocando pedras de forma precisa para criar bordas naturais. É um gesto pequeno, mas transforma o jardim num espaço acolhedor e aconchegante.
A compota de melão tem uma história rica em muitas comunidades de montanha, onde preservar frutas era essencial para os longos invernos. Esta delícia doce não era apenas comida, era uma forma de guardar o sol do verão em um vidro. As famílias se reuniam para cozinhar geleia juntas, transformando o processo em um ritual festivo. Era tanto sobre criar laços quanto sobre fazer algo delicioso. Lembro-me da minha avó contando histórias enquanto mexia a panela, garantindo que cada lote estivesse perfeito. A geleia de melão é surpreendentemente versátil, perfeita para passar no pão, misturar no chá ou até mesmo como cobertura de sobremesas. Ela traz um toque de doçura da natureza a cada refeição. Entretanto, minha esposa está ocupada fazendo pequenos croissants, do jeito que eu adoro as guloseimas dela. Há algo especial sobre os doces caseiros que preenche a casa com calor. Os croissants dela são crocantes e amanteigados, uma verdadeira delícia que me lembra das manhãs aconchegantes juntos. Assar assim é a maneira dela de mostrar amor sem palavras. Se você gosta desses pequenos momentos em família e histórias de cozinha, não se esqueça de se inscrever. Mais tradições, mais sabores e mais dos bastidores estão esperando por você. Nossa, olhem só essa geleia. É linda, dourada e brilhante. As cores me lembram das tardes ensolaradas passadas com a família.
Agora minha esposa está cuidadosamente despejando nas geleiras. Esta geleia é perfeita para momentos aconchegantes de chá e para compartilhar histórias ao redor da mesa. Então, voltando aos croissants, você sabia que os croissants, na verdade, tiveram origem na Áustria e não na França? Interessante, né? Com o tempo, os croissants se tornaram um símbolo dos rituais matinais franceses, crocantes, amanteigados e perfeitos com uma xícara de café ou chá. Fazê-los em casa nos conecta a esses prazeres simples, mas com nosso toque especial. Qual é o seu recheio de croissant favorito? Deixe nos comentários abaixo. Adoramos misturar sabores tradicionais com toques pessoais. O chá está pronto agora. Hora de preparar um cantinho aconchegante para o nosso piquenique. Estes pequenos momentos tornam o tempo em família tão especial e memorável. Apenas olhe para estes belos croissants, dourados e crocantes. Mal posso esperar para prová-los. O cheiro é absolutamente incrível. Nossa, tudo parece tão delicioso. Agora vem a melhor parte. É hora de provar nossas delícias caseiras. Se você gostou deste momento aconchegante de culinária, não se esqueça de se inscrever. Mais receitas e histórias de família estão a caminho. Estou bastante entusiasmado com o episódio de hoje, porque o doce que estamos a cozinhar é um dos meus favoritos absolutos. E deixe-me dizer, este episódio é muito pessoal para mim. Isso traz uma camada extra de responsabilidade. Vocês sabem como é. Quando se trata dos seus favoritos, especialmente na cozinha, você sempre quer obter o melhor resultado possível. E quando se trata de algo feito com melancia, sou um pouco exigente. Fiquem por perto e verão como usamos a melancia inteira
de várias formas deliciosas. 시린 왜 이렇게 흑버지는구나. 아야, 나는 Enquanto os homens estão ocupados machucando as costas, colhendo melancias, minha esposa nos observa com o maior prazer. Bem, é hora de fazer uma dama trabalhar um pouco também. Ela tem seu papel nisso, não se preocupe. Acho que já coletamos o suficiente para hoje, então vamos para casa. Há muito trabalho pela frente e muitas milhas para percorrer. A plantação de melancias fica bastante longe de onde moramos. Leva aproximadamente de 4 a 5 horas para chegar a Gabala, uma bela cidade situada nas majestosas montanhas do Cáucaso Maior, no norte do Azerbaijão. Agora que chegamos em casa, vamos dar uma rápida lavada nessas melancias para tirar qualquer sujeira dos campos. Queremos elas brilhando antes de começarmos a usá-las. ahırki arana da geldik. Vamos levar essas belezas para a cozinha. Na nossa cultura, há uma tradição de fazer vários pratos a partir de diferentes partes da melancia. Seja a polpa, a casca ou até mesmo as sementes, nada é desperdiçado. Cada parte tem seu próprio uso e sabor único. Mas antes de começarmos a cozinhar, vamos prová-los. Afinal, não podemos começar sem garantir que nossas melancias são tão doces quanto parecem. Primeiro, meninas, o sabor da melancia fresca é algo realmente especial. É doce, suculento e refrescante, com uma mordida crocante que sacia a sede. A primeira coisa que vamos fazer com essas belezas é suco de melancia. Para isso, vou amassar a polpa e minha esposa vai ajudar a espremer todo o suco para garantir que aproveitemos até a última gota. Apesar do suco de melancia já parecer bem suave, ainda usamos uma peneira com furos menores para obter uma consistência ainda mais fina. Isso deixa o suco sedoso e completamente sem polpa. Vamos repetir esse processo com cada melancia. Depois de ferver o suco, vamos despejá-lo em potes de vidro para podermos desfrutar desse sabor de verão, mesmo nos meses frios de inverno. Gosta de fazer conservas para o inverno? Deixe um comentário e compartilhe conosco quais são as suas conservas caseiras favoritas. Adoraríamos saber o que você armazena para os meses mais frios. Vamos transformar este suco de melancia em um concentrado. Por isso, precisamos fervê-lo primeiro. Ao ferver o suco, evaporamos grande parte da água, tornando o suco mais espesso e doce. Isso também permite uma preservação mais longa, já que a água é reduzida.
Como mencionei anteriormente, vamos utilizar cada parte do melão. E adivinha o que vamos fazer com as cascas de melão? Adivinha? Sim, você está certo. Geleia. Para aqueles que nunca provaram geleia de casca de melão, eu recomendo muito. O resultado é insubstituível. Esses pequenos pedaços de casca ficam mastigáveis como marmelada, macios e incrivelmente doces. Antes de cozinhar as cascas, precisamos deixá-las de molho em água açucarada por um tempo. Esse processo retira o excesso de água das cascas e as deixa um pouco mais firmes. Enquanto elas ficam de molho, vamos dar uma olhada no suco. Lazım yazma. Var yani. Tamam beni ver. Eğlenin. Já está fervendo há algum tempo. Vamos despejar o suco nos potes de vidro e selar bem as tampas. Este método de conservação permite que o suco dure por muito tempo. Eu sempre cubro os potes de vidro com uma toalha depois de selá-los. Isso ajuda a resfriá-los lentamente e uniformemente. Você deve saber que uma mudança repentina de temperatura pode fazer o vidro rachar. Então, é importante deixar os potes esfriarem gradualmente. Agora vamos voltar para as cascas de melancia. Vou precisar enxaguá-las em água para garantir que não estejam excessivamente saturadas de açúcar. Se as cascas forem deixadas no xarope sem lavar, podem absorver muito açúcar muito rapidamente, o que tornaria a geleia muito doce e densa. No entanto, nem todas as cascas serão transformadas em geleia,
Algumas serão reservadas como alimento para o nosso gado. As cascas de melancia são, na verdade, um petisco saudável para eles. Agora, observe cuidadosamente minha esposa durante este próximo passo. É crucial. Ela ferveu as cascas naquela água levemente açucarada, mas durante o processo de fervura, a água liberada das cascas dilui a calda. Então, ela está adicionando mais açúcar agora para trazê-la de volta a uma consistência mais grossa e pegajosa, o que dará à geleia aquela textura perfeita. Vamos adicionar um pouco de suco de limão para um toque cítrico e vibrante. A acidez equilibra a doçura e dá à geleia um toque refrescante. Este clima é perfeito para um chá recém-feito. Traz conforto e a geleia que estamos fazendo será a companhia ideal para uma xícara quente de chá. Agora que a geleia está finalmente pronta, vamos encher os frascos. Certifique-se de selá-los bem para manter a frescura preservada. A geleia de casca de melancia não é apenas um petisco saboroso, é também uma forma inteligente de aproveitar ao máximo a fruta. Ela adiciona um sabor único à sua despensa e é um acompanhamento perfeito para chá, torradas ou até mesmo tábuas de queijo. Vamos experimentar com um pouco de chá. Realmente, é muito doce e mastigável, um complemento perfeito para o chá. Obrigado a todos por se juntarem a nós hoje, meus amigos. Por favor, experimentem esta receita em casa. É realmente uma delícia doce que você pode ter durante todo o ano. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e ativar o sininho para ficarem atualizados com mais pratos caseiros interessantes. Até o próximo episódio! 아버님 이걸 십시는 칼 터지잖아.
Hoje estamos fazendo algo que honestamente começou como uma ideia rápida e se transformou em um projeto completo ao ar livre. Estou construindo uma churrasqueira a partir de um barril e vamos cozinhar asas de frango e legumes frescos sobre o fogo. O tipo de coisa que você não planeja direito, apenas começa e, de repente, já está comprometido. E, de alguma forma, esses são sempre os melhores dias de culinária. Então, essa ideia de grelha de barril parece algo que acabei de inventar na hora, mas cozinhar em tambores de metal, na verdade, tem raízes profundas na cultura de comida de rua e churrasco no quintal. O estilo de defumador de barril se tornou especialmente popular nos Estados Unidos no século XX, quando as pessoas começaram a reutilizar tambores de aço velhos como defumadores e grelhas baratas. Nada sofisticado, apenas a necessidade se transformando em tradição. A parte interessante é que defumar carne em si é muito mais antigo do que qualquer barril. Os povos indígenas da América do Norte já estavam utilizando fumaça para preservar e dar sabor à carne muito antes de existirem as grelhas modernas. Mais tarde, à medida que os barris de metal se tornaram comuns na vida industrial, as pessoas apenas olharam para eles e pensaram: isso pode conter fogo. Sinceramente, provavelmente a história de invenção mais honesta de todas. Os churrascos em barril realmente ganharam destaque na cultura de quintal após a Segunda Guerra Mundial, quando grelhar em casa se tornou uma grande tendência no EUA. As pessoas estavam construindo defumadores a partir do que tinham disponível: tambores de óleo, sucata de metal, peças antigas. Não se tratava de design, mas sim de alimentar muitas pessoas de forma econômica. E, de alguma forma, é exatamente esse espírito de faça você mesmo que faz com que pareça autêntico até hoje. Em algumas culturas, a ideia de cozinhar em tambores de metal ou recipientes abertos nem é considerada cultura do churrasco. É simplesmente uma forma comum de cozinhar nas ruas. Desde grelhadores improvisados à beira da estrada em partes da América Latina, até cozinhas a fogo aberto em áreas rurais ao redor do mundo, as pessoas sempre utilizaram o que tinham à disposição. O barril apenas se tornou uma das versões modernas dessa mesma lógica. O que é engraçado é o quão sérias as pessoas estão levando isso agora. Há debates inteiros sobre o fluxo de ar, a colocação da tampa, o controle da fumaça, enquanto a ideia original era literalmente: vamos não desperdiçar este objeto de metal. Então, o que acham dessa configuração? Quer dizer, é um barril, um pouco de fogo, alguma improvisação e, honestamente, é uma daquelas coisas que parece ser bem simples demais para funcionar, mas de alguma forma funciona. Gosto disso, parece honesto, sem equipamentos sofisticados
apenas algo feito para cozinhar comida de verdade. Agora só precisamos adicionar algumas ervas secas e madeira, deixar o fogo fazer o seu trabalho e, honestamente, é basicamente isso. Uma montagem simples, sem pensar demais, apenas deixando o calor e a fumaça transformar tudo em algo que vale a pena comer. E enquanto isso se desenrola, inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de caos real na culinária ao ar livre, porque sempre há outra ideia como essa esperando para acontecer, e você definitivamente vai querer ver o que vem a seguir. A churrasqueira finalmente está acesa, o fogo fazendo o seu trabalho, a madeira estalando, aquele som constante que indica que tudo está seguindo na direção certa. Minha esposa já está entrando em seu modo calmo, preparando o chá como se fosse o botão de pausa do dia inteiro. E honestamente, esta é a minha parte favorita. Quando o trabalho árduo está feito e agora é só esperar, assistir ao fogo, deixar o cheiro da fumaça misturar com algo quente e doce como chá. Vamos apenas desacelerar um pouco e realmente apreciar isso. Então digam-nos, amigos, quando cozinham ao ar livre ou têm momentos assim, o que costumam beber com isso? Chá, café, algo gelado? Estamos curiosos para saber como é o vosso jeito de dar um tempo. Mas vocês me conhecem. Eu não consigo simplesmente deixar assim. Mesmo que já funcione, ainda sinto que preciso deixar mais limpo, mais sólido, um pouco mais certo na minha cabeça. Então vou dar mais um jeitinho nessa grade antes de realmente finalizarmos. Estou pensando em adicionar um pouco de areia no fundo e colocar algumas tijolos corretamente, apenas para estabilizar tudo e tornar mais seguro para cozinhar. E só então estarei completamente satisfeito. É assim que sou. Se algo funciona, eu ainda quero que pareça finalizado. E já agora, se estiver a gostar deste tipo de verdadeira culinária ao ar livre, venha seguir-nos no Instagram. Partilhamos mais momentos dos bastidores lá. Menos pratos perfeitos, mais fogo real, verdadeira bagunça, vida real. É basicamente a mesma cozinha, apenas mais perto do caos. Então agora minha esposa passou para as asinhas de frango, e honestamente,
É aí que tudo começa a cheirar perigosamente de uma forma boa. E antes mesmo de falarmos sobre grelhar, as asinhas têm uma história bem interessante. Elas nem sempre foram consideradas uma comida premium. Originalmente eram consideradas uma carne barata, algo que você usaria porque não havia mais nada disponível. É engraçado como isso mudou completamente mais tarde. As asinhas de frango costumavam ser basicamente uma parte escondida da ave. Barata, negligenciada, não algo que você pediria com orgulho. Elas só se tornaram populares mais tarde, quando as pessoas perceberam que realmente carregam muito sabor, especialmente quando você as cozinha sobre o fogo ou as frita até que a pele fique com aquela borda crocante pela qual todos secretamente lutam. A grande mudança para as asinhas, como uma tendência de comida real, geralmente está conectada a Buffalo, Nova York, nos anos 1960. Foi lá que elas eram servidas com uma mistura de molho picante e manteiga, algo simples, mas honestamente genial. Antes disso, as asinhas não eram realmente uma coisa de restaurante, mas como comida caseira ou sobras. E então, de repente, uma ideia no estilo de bar as transformou em uma categoria de petisco global. O interessante é como cada lugar pegou essa ideia e a fez sua. Nos Estados Unidos ficaram apimentados e ousados. Na Ásia ficaram pegajosos e doces, às vezes com molho de soja ou mel. E na Europa são muitas vezes mantidos simples, com ervas e fumaça de grelhados. A mesma peça de frango, personalidade completamente diferente, dependendo de onde você está. E socialmente, as asas são meio que uma comida perfeita. Ninguém as come de forma formal. Você apenas pega, se suja, fala com as mãos, esquece das boas maneiras por um segundo. Provavelmente é por isso que elas aparecem tanto em festas e churrascos ao ar livre. Elas quebram instantaneamente aquela sensação de regras à mesa. E acho que essa é a verdadeira razão pela qual as asas se tornaram tão universais. Não precisam de cerimônia, apenas calor, tempo e um pouco de paciência. Você ouve a pele começar a ficar crocante, vê as pessoas se aproximarem lentamente e, de repente, todos estão no mesmo clima, sem ninguém precisar dizer nada. Agora estou enfiando legumes nos espetos, e esta parte sempre parece um pouco subestimada. Todo mundo fala sobre carne na grelha, mas os legumes grelhados também têm uma longa história. Os seres humanos têm cozinhado legumes no fogo por tanto tempo quanto têm cozinhado qualquer outra coisa. Basicamente, desde o início do cozimento, em fogo aberto, porque o fogo não fazia distinção entre carne e o que quer que estivesse crescendo por perto.
O interessante é como cozinhas reais e de alta classe também usavam legumes grelhados ou assados, mas de forma mais refinada. Na Europa medieval, por exemplo, os legumes frequentemente eram assados em lareiras ou colocados perto de chamas abertas como parte de grandes festas, embora nem sempre fossem o personagem principal na mesa. Eles faziam parte do equilíbrio de pratos pesados de carne, mesmo naquela época. E na vida cotidiana era muito mais simples. Agricultores e famílias da aldeia usavam apenas o que tinham: paus, barras de ferro, chamas abertas, montagens de pedra. Nada de ferramentas sofisticadas, apenas fogo e paciência. Gosto de estar fazendo basicamente a mesma coisa agora, apenas com espetos um pouco melhores e uma câmera apontada para isso, tentando não deixar nada cair no fogo. Há algo especial em legumes grelhados que transmite uma sensação muito global. No Japão, temos a tradição de grelhados estilo yakitori, que às vezes inclui legumes. No Oriente Médio, os pratos de legumes grelhados fazem parte da cultura do mezze. No sul da Europa, é azeite, ervas e fogo aberto. A mesma ideia em todos os lugares: pegar algo simples e deixar o fogo fazer o trabalho. Então agora minha esposa está pegando os legumes assados e delicadamente descascando a pele queimada. Com as beringuelas, especialmente, este passo muda tudo. A casca sai quase como papel, e o que resta por dentro é macio, doce e cheio daquele sabor defumado profundo da grelha. Sempre parece um pequeno momento de transformação na culinária, quando algo que parece queimado, de repente, se torna algo bonito. Em seguida, ela está cortando tudo e misturando em uma salada de legumes grelhados. Nada complicado, apenas berinjelas picadas, tomates e pimentões, um pouco de tempero, um respingo de azeite, às vezes um pouco de acidez do limão ou vinagre. E a parte louca é como algo tão simples tem um sabor completamente diferente depois de ser tocado pelo fogo. E agora, as asinhas estão finalmente prontas, perfeitamente cozidas, douradas e crocantes, exatamente como deveriam estar. Saíram douradas com aquela pele crocante que você pode ouvir quando toca nelas. Por dentro, estão suculentas, simplesmente perfeitas. Nada a corrigir ou esperar. Então sim, vamos levá-las à mesa já. Vou pedir, pai.
Yes. Se chegou até aqui, inscreva-se para mais momentos de culinária como este. Estamos sentados agora porque tudo está finalmente pronto e, sinceramente, o cheiro está bom demais para deixar na mesa. As asinhas ainda estão quentes, os legumes acabaram de sair da grelha e tudo parece que deve ser comido imediatamente. Então, sim, vamos cavar e aproveitar enquanto está perfeito.